E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre análise do preço, você entende mais sobre a dinâmica do mercado, entendendo e compreendendo como fazer alguns tipos de trade quando você precisa entender de uma análise gráfica, onde ela te leva ao entendimento de uma análise mais polida, como aqui, ó. Qual é o movimento que eu vou fazer aqui? É o movimento de venda. Por quê? O gráfico me mostra que ele está trabalhando em baixa. Como é que eu sei que o gráfico está trabalhando em baixa? O gráfico já quebrou o canal de alta, começa a trabalhar no canal de baixa. Aliando a perspectiva da movimentação, tanto de um padrão de vela junto a regiões, eu já começo a entender se o gráfico está rompendo topos, rompendo fundos, eu consigo entender a dinâmica do preço e da movimentação. Dentro dessa lógica, dessa razão de movimentação, eu só tenho a fazer o quê? Eu só tenho a fazer a minha opção, que é de venda. Então, quando eu chego no gráfico aqui, no momento da entrada que eu faço aqui, a minha opção é venda. Eu procuro entrar vendido no gráfico. Tá lá. Cadu, entradas são bem apertadas aqui. Sem problemas, eu sei o que o gráfico está fazendo. Entrou volume alto, foi um doji, mas a dinâmica do movimento, ó, a busca pela dinâmica do movimento é saber que o gráfico ele pode continuar fazendo este movimento. Então, este padrão aqui acontece sempre no gráfico e ele me leva e me dá um ensejo de fazer uma venda. Então, aprenda a técnica de como operar tendência. Aprenda a utilizar o Price Action para operar tendências no gráfico. Final de ano, gráfico faltando liquidez, ou às vezes quando o gráfico está com volatilidade demais, o gráfico vai estar trabalhando tendência, olha o preço baixando, olha o preço caindo. Olha a defasagem na valorização do preço. O preço vai estar trabalhando tendência, seja ela de alta ou seja ela de baixa. Então você tem que utilizar o quê? A sua expertise no conhecimento técnico para fazer as suas entradas. E assim você vai polindo suas entradas e vai fazendo entradas mais assertivas. Padrões como este acontecem toda hora quando o gráfico está trabalhando em tendência. Ó, gráfico em tendência, gráfico em tendência. Você só precisa ter as técnicas necessárias e entender o contexto do gráfico para aplicar o Price Action, como aplicar o Price Action operando tendências em opções binárias. Porque se você não vai corrigir o gráfico, se você não vai trabalhar a falha do gráfico, você vai trabalhar a tendência. Por isso que eu deixo esse e-book totalmente gratuito para vocês estudarem, para vocês baixarem, para vocês colocarem na cabeceira da cama, para estudarem os movimentos de padrão de vela que te levam a esse gatilho de entrada. Você entra lá no meu canal do Telegram, o canal do Telegram está no link aí da descrição ou no banner do canal, que é o treinamento Hunter, cuidado com falsos perfis. Você vai entrar lá, tem um link aqui na mensagem, vai clicar no link da mensagem e vai ter o link para fazer download. E lá você também vai ver resultados dos alunos, ó, aqui ó, como o Everson, dá uma olhada. Cadu, tudo na Santa Paz, hoje em 30 minutos fiz meu dia de trade, ó, 6-1. Aprender com o mestre, fazer uma taxinha tripla, né? Fez uma taxa, tá lá, ó, 35 doletas em meia hora antes de fazer o café para a família. A alegria daquele aluno que sabe o que faz. Isso que o Everson ainda passou por uma cirurgia esses dias, né? Ele está em recuperação, tá lá, ó, tá fazendo o seu dia. Olha aqui o Rogério. Bom dia, mestre. Olha que gráfico lindo. Saca a linha amarela marcando a região possível da correção, ou seja, fazer as marcações corretas. O movimento mostrou que não tem condição de continuar o movimento ali e fez a entrada de correção. Aí é continuar tudo de novo. Olha ele de novo falando das marcações. Ó,
de ontem só o operacional, tendência aliado ao padrão de vela do e-book. O Rogério sempre fala aqui, olha que o padrão de vela que tem no e-book, olha os padrões de vela que tem no e-book, aliando tendência aos padrões de vela no e-book. Se você dominar essas técnicas, entender no contexto do gráfico, gente, ninguém te segura. É consistência na certa, só que você tem que aprender. Olha aqui, ó, boa noite, Cadu. Aqui é o Val, de novo, 2-0, e sigo, muito estudo, grato. Os alunos mandando resultados, ó, o Rogério aqui de novo, ó. Ele já tinha me mandado, ó, 5-0. Perdão. Então, eu subi esse vídeo ontem sobre marcações. Aqui, ó, aluno mandando 3-1, mandando resultados. Olha que coisa linda, ó. Boa tarde, professor. Logo na primeira entrada tomei uma tinta, mas depois fiz mais 2 positivas. Tá lá, olha que lindo. Então você vai ver resultados dos alunos progredindo aqui. Você pode acompanhar todos os alunos que já estão com consistência, sabendo o que está fazendo. Se você tem alguma dúvida, você pode mandar também no meu direct do Instagram, do Cadu Rinaldi. Você pode mandar uma mensagem. O meu direct do Cadu Rinaldi, né, no Instagram. Aqui tem um link onde tem o meu WhatsApp. Além do meu WhatsApp, tem o meu canal de aquisição do treinamento, o link do site, né? Lembrando que está com 60% de desconto, então aproveite esse preço aí de pão com manteiga. Se você quer aprender realmente como fazer análise, se você realmente quer aprender como funciona a análise do gráfico, para entender essa dinâmica que o preço pode fazer nas regiões, será bem-vindo, porque você vai saber como utilizar a análise gráfica com todas as suas técnicas para trabalhar em tendência, para trabalhar em suporte e resistência, para trabalhar em qualquer tipo de corretora. Eu recebo muitas perguntas, Cadu, eu uso a corretora tal, eu posso fazer? Eu uso a corretora tal, pode fazer? A análise gráfica ela é universal, ela não tem a ver com corretora, ela tem a ver com gráfico. Se tem gráfico, você utiliza. Eu tenho alunos no meio asiático que usam só gráficos de linha e vão muito bem. Por quê? Porque você precisa entender contexto gráfico. Compreendeu? Então vamos lá. Vamos ver mais um ativo aqui depois do EURUSD e GBP-USD. Vamos ver o que o gráfico nos oferece. Ó, olha que gráfico horrível. Ele vem, estoura essa região. Aí eu vejo o que? Vejo muita coisa aqui no passado que pode trabalhar o que? Uma segurança nessa região. Mas mesmo assim eu vou arriscar, tá? Por que eu vou arriscar? Ó, dá uma olhada, tudo travado aqui. Qual é o risco que eu estou correndo? Eu quero que o preço chegue nessa região aqui. Ele pode fazer um pullback antes de chegar na região. Por quê? Porque o preço está travado nessa região aqui também, ó. Ele tem empecilhos no meio da região. Cadu, então o que te leva já a entrar em sequência, seguindo uma tendência? Porque eu sei onde o preço pode chegar, eu sei qual é a região que o gráfico está, eu vejo volume na região, eu vejo padrão de vela na região, então eu coloco em risco o meu ativo ali, o meu dinheiro ali para fazer o movimento, que ele continue o movimento. Mas que há risco de loss, porque, dá uma olhada, muita região para segurar, muita região para segurar. Só que mesmo assim, eu estando positivo, tá lá, entrada mais que perfeita. Por quê? Dá uma olhada, eu não marquei aqui para você onde o preço pode chegar, marquei onde o preço pode chegar. Entendi o movimento gráfico, entendi tendência, fez fundo duplo, entrou esse padrão aqui, ó. Esse padrão aqui, quem está no treinamento sabe que padrão é esse. Entrou volume, eu sei que o preço pode chegar até essa região, ou seja, ele está trabalhando uma tendência de alta. Cadu, lá no passado ainda tem alguns empecilhos? Tem, mas eu sei como o gráfico trabalha. O que eu vou fazer? Da mesma forma como o preço saiu dessa região e foi buscar essa região, ele vai sair dessa região e vai buscar essa região. Aí eu vou lá e faço a minha entrada. Então, o que é isso? É você entender a ação do preço na região de suporte e resistência, você entender a ação do preço na região de tendência, você entender como o gráfico está se comportando, saber ler o gráfico, saber ler a tendência. Aprenda a ler a tendência. Aprenda a aplicar price action operando tendência em opções binárias. Por quê? Porque você vai saber ler a tendência.
Você vai saber para onde a tendência vai. Se eu te perguntar assim, por exemplo, se o preço estivesse aqui nessa região e perguntar assim, para onde a tendência vai? Você falaria assim para mim, ó, Cadu, se a tendência chegou nessa região, de novo nesse fundo, fez um fundo duplo, a técnica me leva a entender que a tendência vai buscar esse topo. Então, é uma questão de conhecimento gráfico. Ó, o preço chegou naquela região, o que aconteceu? Ele fez uma pequena correção. Então, você aliando os conhecimentos técnicos junto com o conhecimento prático do dia a dia de você operando, você vai saber como operar uma tendência muito bem operado. Então, nesses dias, agora de final de ano, que falta liquidez, muitas tendências a serem operadas. O gráfico está trabalhando em muitos momentos em tendência. Não que você não possa corrigir. Ótimo, claro que pode. Mas desde que tenha padrão para isso, desde que tenha movimento lógico para isso, desde que tenha condições técnicas para isso. O que não pode é querer achar a entrada em lugar que não existe. O problema é... Opa, tocando uma musiquinha aqui no meu celular, não pode. Vai que o YouTube tira do ar o meu... Nem sei se saiu o som aqui. Porque o pessoal fica mandando mensagens, né, enquanto eu estou aqui gravando. E a gente eu tenho que entender. Ao mesmo tempo eu tento dar atenção, tento fazer a aula aqui para vocês, tudo ao mesmo tempo. Então compreenda, uma tendência, ela sempre vai trabalhar fazendo movimentos de expansão e retração. Mas como essa tendência trabalha em contexto? Como eu sei que essa tendência está impulsionando ou retraindo? Como eu sei que o padrão de vela está trabalhando a meu favor para operar a tendência? Como eu analiso isso? Como eu faço as marcações? Tudo isso tem a ver com a tendência. Como você fazer uma bela de uma entrada numa tendência, inclusive o suporte e resistência. Não se trabalha tendências sem ter conhecimento de suporte e resistência. O padrão de vela que você vai utilizar, o gatilho de entrada que você vai utilizar, vai estar dentro da leitura da tendência. Saber ler a tendência, saber para onde vai a tendência, saber fazer as marcações de uma tendência, tudo isso está dentro das técnicas que a análise gráfica nos ensina. Então vamos lá, ó. Euro USD essa entradinha, GBP USD essa entrada, vamos ver um próximo ativo aqui, Euro JPY. Euro JPY, ó, o gráfico chegou nessa região, deixou uma formação aqui bem interessante. Olha onde ele foi buscar o gráfico. Você já entendeu como que o gráfico está trabalhando, você já entendeu a ideia do gráfico, a ideia gráfica. Ele chegou aqui, ó. Olha onde ele fez essa correção. Lugar nenhum. Onde ele fez essa correção? Ele não fez correções assim práticas, correções lógicas, correções marcando regiões bem definidas. Ele foi fazendo correções de qualquer forma, ó. Então esse Euro JPY está com muito pavio, buscando regiões bem definido. Então vamos para outro gráfico, GBP-JPY. Olha o que o GBP-JPY está fazendo, gráfico chegando nessa região, deixando aqui um belo de um candle na região. Há possibilidade de uma correção. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Porque ele tem essa outra região aqui em cima, ó. Então ele pode ainda buscar esse movimento. Tá vendo? Ó? Eu vou até traçar uma linha. Eu entrei nesse movimento aqui dessa correção. Ó. Tá vendo? Eu entrei nessa região. Porém, contudo, todavia, ele tem essa outra região um pouco mais acima. Aí você fala assim para mim, Cadu, ele pode ir lá buscar aquela máxima, essa máxima que pode. Ele pode fazer esse movimento. Então é isso que pode me tirar do trade. Enquanto isso, eu vou fazer mais duas entradas para garantir, ó. Porque parece que ele foi buscar realmente aquela região, sem problemas. Aqui eu já estou fazendo uma correção do movimento. Então entenda, aqui já é uma entrada de correção e não de tendência. Ó. Olha por que eu fiz a correção no movimento. Por causa dessa região aqui. Tá vendo o movimento, como ele está trabalhando? Então por causa deste movimento eu estou fazendo a minha correção. Fiz as minhas marcações para você entender. Tá lá. Entrada perfeita, mais que perfeita. Dá uma olhada. Vou até deixar o gráfico assim, ó, para você entender. Qual é a minha marcação? O que eu sempre falo para vocês, ó, 100%, 50%.
entendi o movimento gráfico, a análise gráfica me dá exatamente o movimento do candle, eu vi a região chegando lá, eu vi uma exaustão no movimento, o que eu fiz? Fiz a minha primeira entrada, vi que o gráfico poderia, ao invés de segurar nessa região, na correção da tendência, vi que o gráfico poderia vir um pouquinho mais acima. Quando ele foi só buscar o pavio acima, entrei com mais 2 taxas para garantir o movimento. Olha quando eu falo da tendência trabalhando em impulsão e correção. Ó, essa tendência está trabalhando o quê? Fazendo impulsão e correção. A tendência está trabalhando em impulsão e correção. Diferente dessa tendência, ó, que está trabalhando só direto, né? O escoamento do fluxo direto. Então, para eu saber operar uma tendência, como operar uma tendência, eu tenho que saber como operar um suporte e resistência. Para eu operar um suporte e resistência, eu tenho que saber como operar uma tendência. Como saber ler uma tendência, como operar uma tendência, como analisar uma tendência. Tudo isso dentro do Price Action. Porque a ação do preço, aprender a aplicar a ação do preço operando tendência em opções binárias, é que vai fazer com que eu entenda se o preço pode continuar no movimento ou não. Então você é capaz de fazer uma entrada como essa, por exemplo, em um movimento eu usei 3 taxas. Eu fiz um 3-0 praticamente aqui, né? Com 3 taxas aqui e uma entrada eu já fiz o movimento. Aqui, GBP/USD mais uma entrada, Euro/USD mais uma entrada, praticamente 5-0. Agora, olha esse movimento. Por que eu entrei aqui pesado já nessa tendência? É só porque é região de 50%? Também não. Olha só essa tendência como ela está trabalhando. Eu tenho que entender quando a tendência está chegando no final, quando ela está iniciando. Eu tenho que entender todas as técnicas que norteiam a tendência. E isso você aprende quando você se aprofunda. Por exemplo, no treinamento, se você quiser realmente aprender como funciona a análise nos gráficos, se você quer aprender realmente como trabalhar os gráficos e fazer uma análise perfeita, saber o que o gráfico faz, é isso que você vai aprender lá. Setor por setor, aplicação por aplicação, desde os momentos contextuais da análise gráfica técnica, onde você vai aprender todo o contexto. No módulo do Price Action, você vai aprender exatamente a ação do preço na região. No módulo das tendências, você vai aprender todos os detalhes da tendência, assim como do suporte e resistência, porque você vai conseguir compreender essa movimentação de forma lógica para entender o resultado. Olha só, a entrada de venda aqui foi perfeita ou não? Foi perfeita. Aí você fala assim para mim, Cadu, mas essa entrada aqui foi de correção da tendência? Sim, foi de correção da tendência. Ó, movimento de tendência, bandeirinha de alta, correção de tendência. É uma figura, é um padrão que acontece todo momento, toda hora no gráfico. Só que você precisa observar, você precisa treinar, você precisa ter tempo de tela, você precisa apurar técnica, você precisa desenvolver isso. E é para isso que eu criei um treinamento, para ajudar você que assim quer aprender. Inclusive o seu acesso é vitalício e o Tira Dúvidas é direto comigo. Tá bom? Eu não quero me alongar muito por aqui, estamos chegando, hoje é quinta-feira, estamos chegando próximo às festividades, eu sei que vocês estão com correria, com família, com aquelas coisas assim como eu estou, então eu não quero me alongar muito nas aulas agora de fim de ano, procurar trazer aulas mais rápidas, mais objetivas, que tragam o quê? Uma visão mais clara para você que já está estudando, se aprofundando na análise gráfica, para entender realmente como é que funciona essa dinâmica do preço. E no caso aqui, como aplicar Price Action operando tendência no gráfico, para você entender, saber ler uma tendência, como saber ler o gráfico, como saber ler o padrão de vela para fazer a entrada perfeita, como aplicar o gatilho de entrada em tendência, como fazer a sua entrada perfeita na continuação do movimento ou na retração do movimento. Tudo isso levando em conta aquilo que a análise gráfica nos ensina. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar um like, não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sino de notificações para receber todas as nossas aulas. Entra lá no canal do Telegram, baixa o e-book, me segue lá no Instagram, quer tirar alguma dúvida? Entre em contato comigo. Quer fazer o treinamento? Será bem-vindo. Aproveite essa super promoção, tá bom? Então, eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade.
Fui.